Boa tarde a todos e a todas. Eu queria abordar um pouco esse tema da gestão do trabalho e da saúde dentro do contexto da emergência do lado italiano, também espelhando um pouco a experiência nas nossas redes de trabalho, porque nesse contexto internacional nós vivimos uma situação bastante inédita. Eu trabalho com o Laboratório Heitor Brasileiro de Pesquisa, Formação e Prática em Saúde Coletiva, que é uma rede entre Itália e Brasil. Estou dentro esse grupo italiano que se chama Primary Care Now More Than Ever, que também tem uma rede europeia bastante integrada. Então, tem algumas reflexões que podem ser feitas a partir do contexto italiano, que também nos remetem a algum processo macro, que nós não podemos esquecer, senão é difícil entender os processos na Itália. Eu gostaria de dizer que tem um processo que tem uma dimensão macro que precisa ser acompanhada, e também alguns processos históricos que nos levaram nessa situação. Nesse sentido, a Itália é um bom ponto de observação, porque o sistema sanitário italiano é regionalizado, e ele praticamente se constitui. Na Itália tem 20 regiões, cada uma tem uma autonomia nessa descentralização, então cada uma tem uma forma de organizar diferente, e isso nos ajuda também a fazer uma comparação entre modelos, né? Mas nessa primeira questão macro que eu quero colocar, também com uma ideia reflexiva um pouco problematizadora, nós refletimos bastante nas nossas redes sobre a questão da emergência, né, que é um primeiro ponto. Porque emergência é algo inesperado que tem um tempo curto e que encontra despreparados os sistemas que deveriam reagir, né? Mas, por outro lado, eu acho que nós vivemos uma época específica nesse contexto da globalização, que apresenta determinantes pela saúde bastante definidos já, e que não são devidamente enfrentados. Então, além de falar de emergência, eu queria apontar a reflexão na reagudização, talvez, de uma condição crônica que não é enfrentada. Porque acho que a história, né, dessas doenças agudas, SARS, MERS, H1N1, mas também do Zika, da febre do Nilo, da própria dengue, dá para a gente bastante elementos de reflexões. Então, por um lado, eu acho que uma dessas condições macro é a falta de uma governança global, e isso também nos fará refletir depois sobre a resposta que o sistema de saúde italiano tem dado. Um outro dado importante é a fragmentação dos sistemas dentro de um contexto de mercantilização da saúde, que tem problema a reconhecer a saúde como um direito humano fundamental, e também tem dificuldade de reconhecer o sistema de saúde como um sistema de investimento no desenvolvimento da nação e vê ele como um custo. Por que eu estou apontando nesses elementos? Porque a Itália é parte dos PIGS, que depois da crise de 2008, a partir de 2009, a Itália vive sofrendo um contexto de, mais uma vez, de uma redução do gasto público em saúde. Chegamos muito perto de 6% de investimento público. Chegamos na pandemia com o sistema de saúde exausto, sem uma renovação da força de trabalho, não tem uma reposição dos profissionais que estão aposentando, então, de fato, tem uma redução do contingente de trabalhadores. Nesse momento, estimamos uma falta de 200 mil enfermeiros dentro do contexto italiano,
que claramente supera a força de produção das nossas universidades. Então, essa exaustão, esse cansaço do sistema de saúde na resposta vai somando a transformação do sistema com a necessidade de implementar os leitos da UTIs, como vocês bem sabem, toda a história da implementação de novas redes de saúde. O sistema italiano vem já dos anos 90 enfrentar um processo de empresarialização. Nos anos 90, a unidade local de saúde tem se tornado empresa local de saúde, exatamente nessa ideia de empresarializar o sistema de saúde, uma terceirização do serviço da produção de dispositivo. Eu não estou falando só da terceirização de produção de fármacos, EPIs, respiradores, que encontraram despreparado todos o sistema de saúde no mundo, que vive mais ou menos a mesma descentralização da produção, mas também uma terceirização de todo que é cronicidade, todo que é disabilidade e toda a parte de terceirização do cuidado dos idosos. E nós vivemos essa grande mortalidade nas casas de repouso por idosos, que é um do traço caracterizante da pandemia na Itália. E, além disso, a lógica empresarial tem produzido uma fragmentação muito profunda no processo de cuidado, e essa empresarialização vai, junto com a fragmentação, na implementação do sistema terciário a detrimento do sistema de atenção primária e do cuidado primário no geral. No contexto italiano, nós temos, além disso, historicamente, uma outra falha, que a medicina de família não é a medicina do sistema, mas o médico de família ele é contratado por conta capitária, pode, se quiser, trabalhar sozinho dentro de um consultório que é propriedade dele, que é regulamentado pelas leis, fiscalizado, mas ele pode ser colocado dentro da habitação do próprio médico de família. Então, imagine o que é, por exemplo, encarregar o cuidado primário da testagem dos positivos em um contexto onde o médico de família tem o consultório no condomínio e o condomínio se opõe à presença de pessoas suspeitas de Covid dentro do prédio, né? E a grande dificuldade que nós temos em fazer a gestão desse processo. Imagina um sistema de atenção primária desarticulado porque não pode contar no aporte do médico. E, para finalizar, a formação do médico de família não é uma formação universitária. Ela é uma formação que é produzida pelas próprias regiões e não tem um aparato de pesquisa, de formação, que é considerado adequado. É uma formação mais burocratizada que uma formação adequada a responder aos problemas de saúde da população. Isso se tornou agora um grande debate e uma grande polêmica no contexto italiano. Ao nível menso, nós temos uma, como eu disse, separação em regiões, tem uma fragmentação muito grande na organização da forma que as regiões produzem o cuidado em saúde. Temos regiões como a Lombardia, que tem uma visão muito voltada ao mercado em saúde, muito voltada também à produção de cuidado fortemente baseado no modelo biomédico, centrado no hospital, com uma marginalização da atenção primária, investimento em tecnologia diagnóstica e terapêutica e um baixo investimento nas competências, no desenvolvimento das competências profissionais e do funcionamento da rede de serviço. Além disso, nós temos profundas desigualdades sociais, porque tem uma grande diferença na produção de PIB entre as regiões do norte da Itália e do sul. Isso reflete na disponibilidade de recursos no sistema sanitário. Nós temos uma região que é a Calábria, que atualmente, há muitos anos, é gerida por um comissário em saúde por causa das fortes infiltrações da máfia dentro do contexto, sobretudo da saúde, porque um do mais, digamos, rendável do ponto de vista
da circulação de dinheiro e da possibilidade de entrar em contato com recursos públicos. E isso dá para poder entender um pouco as respostas das diferentes regiões, as condições que tem entre as diferentes regiões e a diferença entre a organização do trabalho e o aporte dos recursos em saúde. Nós podemos dizer, por exemplo, no caso mais negativo que nós temos, eu, como disse, a região da Lombardia, que sozinha ela agrega 40% da mortalidade geral na Itália. Então, é uma região rica, é a região que produz, posso dizer, ao redor do 30%, 40% do produto interno bruto italiano. Então, teria um sistema de saúde totalmente abastecido de profissionais, mas também de tecnologia, mas essa organização muito voltada ao nível terciário, excelência em tecnológicas e tecnologia de ponta, tem produzido uma grande dificuldade em fazer a gestão no nível territorial. A resposta ao Covid, tendencialmente, tem sido fechar todo o nível primário e secundário, deixar só hospitais abertos. Nesse contexto, eu quero também apontar não só a falta de organização em si, problemas ligados à organização, etc., mas também o que se produz em um determinado contexto quando se tenta implantar uma determinada cultura nos trabalhadores, na pesquisa e na formação. Porque essa região muito rica tem tido o desenvolvimento pior também na segunda onda. Ou seja, um sistema abastecido que tem profissionais, tem universidades, tem centro de pesquisa, tem recursos, que passa pela primeira onda e tem um tempo de descanso para reorganizar, que se encontra despreparado na segunda onda, mostra como a falta de cultura de produção de cuidado de forma integrada, ela é muito profunda e difícil de ser revertida. Considere que a região da Lombardia, ela tem como vizinhos outras regiões densamente populosas, ricas, como a região do Vêneto, a região da Emília-Romanha, que tem um sistema um pouco mais organizados, com atenção primária mais forte, com a rede territorial, junto com a região do Vêneto, que tem dado também uma região com uma visão bastante mercantilista, mas sem ter perdido, né, o foco na atenção primária. Então, tem uma diferença, porque a região Lombardia tem 40% da mortalidade italiana, a região que vem depois, que é a região Emília-Romanha, tem só 11%. Então, tem um salto muito grande, né, nessa produção da forma de cuidado e dos efeitos que elas têm tido. Uma outra, acho, marca interessante para nós poder debater nesse contexto é a forte mortalidade concentrada nas casas por idoso, nos asilos de idoso. Essa é outra grande marca, é o outro ponto de observação importante, porque todo esse mundo dos idosos com necessidade de cuidado continuado é um mundo de terceirização e de ter transferido ao privado essa parte de assistência, com condições de cuidado que eram embaixo dos estándares, especialmente em regiões com sistemas de vigilância um pouco mais fracos, muita tentativa de driblar as regras e os padrões assistenciais. E isso tem se tornado uma causa da mortalidade, da alta mortalidade dentro desses lugares, né? Então, do ponto de vista das forças de trabalho, nós podemos ver com uma certa
consistências dos nossos, do nosso ponto de vista de observação, como os problemas que nós sempre temos apontados nas nossas redes internacionais pontualmente estão se manifestando. Eu posso dizer que uma fragmentação na organização, por exemplo, separação em departamentos e não dar centralidade ao distrito de saúde, tem impedido uma organização centrada nos territórios e centradas nas várias camadas de população que apresentavam problemas específicos. Porque, por um lado, as informações eram colocadas em sistemas, em ponto do sistema de saúde diferente, e a produção de cuidado, também fragmentada, dava uma certa dificuldade na reorganização das redes. E, por mais elemento, há dificuldades dos profissionais que têm tido espaços de formação muito fragmentados. Não é só a formação separada entre sistema de serviço social e sistema de saúde. Dentro do sistema de saúde, a formação separada e compartimentalizada de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. Mas também dentro das profissões, por exemplo, dentro da profissão médica, uma compartimentalização dentro da especialização das residências, com residências que não são de saúde pública, são de epidemiologia, de virologia, de cirurgia, como acontece em todo mundo. Só que nessa hora de reorganizar hospitais, de reorganizar o cuidado, onde tinha áreas COVID e área não COVID, essa incapacidade de diálogos entre profissionais tem se tornado um problema. A outra parte, só para dar algumas ideias, mas muito rápido, não vou ter tempo de entrar, mas as regiões na Itália que têm produzido desempenho melhor são, com certeza, as que têm um foco no cuidado primário junto com o cuidado intermediário maior. Tem uma diferença na região Emília-Romanha de mortalidade ao redor do 4% dentro da própria região, nas áreas, nessas províncias que têm desenvolvido um dispositivo que nós chamamos Casa da Saúde, que tenta organizar o cuidado primário de forma organizada em rede, e onde tem um cuidado intermediário que também é conectado com o cuidado primário. Então, é uma diferença apreciável. E também tem tido depois da primeira onda, em alguns lugares, na região Emília-Romanha, de novo, um exemplo positivo, essa tentativa de reorganizar o trabalho de uma forma muito centrada no território, muito centrada nas condições locais e não no vírus. E isso também tem produzido, nesse intervalo de tempo que nós temos tido entre a primeira e a segunda onda, a capacidade de organizar as redes mais responsivas com a participação da população, com a participação dos serviços sociais, dos atores comunitários, junto com os atores políticos. E eu acho que isso finalmente nos mostra os grandes limites de uma visão mercantilista organizada por atividades verticais, profissionais e também de produção de linhas de cuidado, e nos mostra, por outro lado, mais uma vez, o valor da centralidade das redes de cuidados primário. Eu quero dizer, nesse contexto, cuidado intermediários, porque tem se demonstrado muito importante, e como nós temos que correr atrás para reformular um percurso de educação permanente, de formação dos nossos profissionais que possam ser aptos, já de forma muito rápida, a trabalhar nesse cenário. Então, eu vejo um problema de capacidade e de imaginários dessas redes de cuidados, que é o maior desafio que nós temos que enfrentar com essa pandemia. Porque, como eu disse, finalizo com isso, acho difícil enquadrar o Covid-19 como emergência, mas se pensamos, por outro lado, que é uma reagudização de uma coisa
de um problema crônico, isso vai servir também para os problemas que, infelizmente, vamos enfrentar daqui ao futuro. Obrigado.